Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian, venho aqui rapidamente falar um pouco sobre os influencers digitais. Estamos falando de uma modalidade que só aqui no Brasil beira algo em torno de 500 mil pessoas, com uma média de 10 mil seguidores aproximadamente. É um número muito alto. O Brasil é um dos grandes campeões mundiais dessa modalidade, que se caracteriza muito pela questão, por exemplo, da futilidade. Se caracteriza muito por mostrar um indivíduo que fala de tudo um pouco sem saber nada de coisa alguma. Estamos falando de indivíduos também que se caracterizam muito pela ideia de mostrar a rotina, o dia a dia, um grau de futilidade absurda. É claro, pode dizer, Nelson, por que existe também esse modelo de padrão que atrai tanto as pessoas? O mundo está fútil demais, o mundo está ficando deverasmente fútil. E isso atrai cada vez mais os indivíduos. Num país como o nosso, onde não existe muita escolaridade e o lazer não é algo tão significativo, nem todo mundo tem acesso, esse modelo, na questão digital, acaba tendo uma notoriedade significativa. Então, nesse sentido, o que acontece? Surgem, então, esses influenciadores que vão te influenciar de tudo um pouco. De joguinho do tigrinho, tá? A sistema de pirâmide, tá? Ou simplesmente buscar a ideia de um cancelamento de alguém porque alguém falou alguma coisa nesse sentido. Vamos lembrar que o apresentador do Flow, o Monark, chegou ao ponto de dizer que deveria ter um partido nazista no Brasil. Então, a coisa está complicada, está bem difícil, está rasa demais. E vamos lembrar que no passado, não tão distante, existiam figuras que se caracterizavam por ter uma referência em suas áreas. Chico Buarque, na parte, por exemplo, da MPB, né? Ulisses Guimarães, na questão da política, tá? Ou então pensar, na verdade, que no modelo da educação você tinha vários influenciadores, digamos assim, várias referências, ou no mínimo, para ser uma referência naquela área, você tinha que lançar um livro. Hoje em dia, não. Hoje, segundo o sociólogo Humberto Eco, né, as redes sociais, o modelo digital, deu voz para uma legião de imbecis. E é isso que a gente verifica muito por demais. O Humberto Eco chegou ao ponto de dizer o seguinte, que deram voz ao idiota da aldeia. O que é isso? Aquele indivíduo que ficava naquela aldeiazinha falando um monte de besteira, bobagem, é o bêbado. Então, a pessoa fala, o fulano, não liga pra ele. Só que esse cara ganhou força. E esse bêbado, o quê? Ele é reproduzido simbolicamente hoje nesse mundo que nós estamos verificando, que é esses modelos digitais. Porque tu pode estar pensando assim, mas pô, como é que um cara que é raso, meia boca, consegue ter 10 milhões de inscritos? Então, eu também não sei dizer. É um fenômeno que se caracteriza muito por um modelo. A grande característica do modelo digital é a questão, por exemplo, da falta de qualidade de conteúdo. Os vídeos rasos, as explicações também rasas, pontuais e objetivas. Que atrai um público, porque é um público que tem um pensamento rápido, que quer uma resposta para tudo de maneira rápida. Então, se eu tiver que falar, por exemplo, aqui sobre educação, se eu tiver que falar sobre saúde, se eu tiver que falar sobre violência, que são temas complexos, que exigem assim, uma reflexão, uma análise muito grande, o público não quer saber disso. Isso é chato demais, isso é muito complexo, eu quero uma coisa direta e objetiva. Pronto. É daí que vem a lacração. A lacração parte disso. Então é um problema, porque você tem um modelo. A grande questão aqui não são só apenas os influencers digitais, mas sim um modelo que leva a essa categoria. No primeiro momento, quando os influencers digitais chegaram, eles falavam tipo um Felipe Neto da vida. É um cara que falava de tudo um pouco. Não tinha formação de coisa alguma, mas ele falava de tudo um pouco. E lacrava. E o pessoal gostava disso, porque ele sempre foi um grande lacrador. Então, era interessante. Ele seguiu o modelo, tá? E ganhou muita grana por isso, tá? Então, beleza. Tu não precisa, na verdade, fazer grandes reflexões, porque o mundo é fácil, o mundo é simples. Viver é simples. É isso que esses caras mostram. Até aí tudo bem. Aí depois veio aquela modalidade da futilidade, que era o quê? Olha, o chá de bebê, qual é o sexo da criança? Olha, hoje eu vou fazer Cooper, vamos ver como vai ser minha rotina? Ai, que lindo, maravilhoso. Tá, tudo bem,
Tá, beleza, tá. O problema é quando começou a surgir aqueles influenciadores que falavam para ti entrar numa estrutura financeira de pirâmide. Aí a coisa complicou, porque muita gente perdeu dinheiro por causa disso, tá? Muita gente foi enganada. Aí o influenciador que diz assim, olha, vai no jogo tal, né? Agora essa moda do tigrinho, né? Ah, vai no jogo tal, cara, que tu vai ganhar grana pra caramba, não sei o quê. Olha a mala de dinheiro. A gente tá vendo, nos últimos tempos, um número gigantesco de influenciadores direcionando para essas coisas. E nesse sentido, enganando gente, enganando pessoas, né? Porque se o cara é uma referência para mim, se ele está dizendo que isso aqui é bacana, eu vou fazer. E aí é problema, porque não estamos falando mais de futilidade. Então não estamos falando mais do cara ali que fala de tudo um pouco porque ele é o supra-suma, o cara é o bambambam, bam, bam, é o melhor dos melhores, né? Tipo um Felipe Neto que acha que é Deus. A coisa mudou, cara. São pessoas que vão te manipular aí para um jogo digital para que você perca grana. Aí é difícil. Aí tu fala assim, Nelson, mas por que existe essa mentalidade? Porque a internet, as redes sociais, o modelo digital é uma terra arrasada, infelizmente. Você não tem muitos modelos reguladores. E quando se tenta estabelecer uma ideia de regulação, aí vem aqueles patriotas, aqueles indivíduos, olha, estão vendo, estão querendo tolher a livre expressão, o direito de livre expressão, tipo esse calhorda, esse tal de Elon Musk que, da rede X agora, que vem com esse papo de liberdade de expressão, o cara nem sabe o que é isso. Então a gente está vivendo um momento mais ou menos nesse sentido. E é complicado, porque como as redes sociais ela vive nessa terra arrasada, não existe uma regulação total, adequada, acontece isso. Porque é engraçado, existe regulação na área da educação, existe regulação na área do direito, existe regulação na área da medicina, mas não pode ter regulação no modelo digital estranho. Então tu vê um influenciador digital que ele vem, por exemplo, falar sobre uma cura. Ah, olha, a cura do câncer. Aí vem com aquelas ideias, sem nenhum tipo de formação científica, dizer, olha, existe aqui um tratamento tal para você se curar do câncer, da diabetes. Como? Tá entendendo? Com a inteligência artificial se tornou ainda maior esse tipo de coisa. As pessoas estão sendo enganadas, tá? Ah, mas é direito da pessoa enganar os outros. Tá entendendo? Então a gente está vivendo um modelo mais ou menos nesse sentido, tá? De que eu tenho que aceitar tudo, inclusive a mentira das pessoas, tá? Então alguém vai lá e diz, olha, tenho a dieta do vinagre. Para você ficar com o corpo saradinho, legal, bacana, assim. Aí a pessoa vai, passa mal, tem uma anorexia da vida. Ah, é porque você não fez direito, o problema é esse, tá? Ou, eu não me responsabilizo por isso, isso não é culpa minha. Então a gente está vivendo um momento nesse sentido. Os modelos, os influências digitais partem disso. Existia um grupo de intelectuais do início do século XX chamado Escola de Frankfurt. Era um grupo que surgiu lá pela década de 30 e eles falavam dos meios de comunicação, né? Aí estou falando que a internet, o modelo digital é um meio de comunicação, tá? Que muitas vezes pode ser perigoso, pode ter um sentido perigoso de manipulação e desorientação, de fato. Tá? A gente está vendo muito isso, esse tipo de situação. É claro que no primeiro momento existia a grande mídia, que era chamado de indústria cultural, que foi um conceito criado por esse grupo de intelectuais, em especial Adorno e Horkheimer. São dois autores que falavam sobre isso. Hoje você não tem mais só a ideia da indústria cultural, você tem esses modelos alternativos dentro da estrutura digital que vai te dizendo o que é certo e o que é errado. Vai dizendo o que você deve e o que não deve fazer. É perigo. Porque quando a gente está verificando hoje alguns influenciadores, gente famosa, indo para cadeia, ganhando dinheiro, mas muito dinheiro, do nada, de repente, a gente começa a ficar refletindo sobre isso. Até que ponto esse influenciador te influencia para o bem? Ou está te levando para um caminho ruim, negativo? Então tu tem uma situação complicada, porque no primeiro momento, se o influenciador ele é simplesmente um cara que fala de tudo um pouco, tem opinião para tudo, é uma coisa. No segundo momento,
Quando ele vai falar sobre a rotina dele, né, um show de futilidade, é uma outra coisa. Agora, quando você vê um influenciador que diz que tem uma fórmula para curar o câncer, que um influenciador que diz que você pode ficar milionário investindo num jogo tal, aí é que é perigoso. Começa aí, é quando o idiota da aldeia, segundo Humberto Eco, ele deixa de ser, ele não tem só a notoriedade, ele mexe com a tua vida, transforma a tua vida e acaba com a tua estrutura. É esse que é o grande problema que está verificando hoje. Então, o que é que a gente vai ver daqui para frente, né? É cada vez mais um número de influenciadores crescer e um número de influenciadores indo para a cadeia, respondendo o processo. Por quê? Porque é fácil demais. As pessoas, no final das contas, elas estão influenciando as outras não por uma questão ideológica, não por uma questão de ter uma identificação ética e moral por alguma coisa. Não. O objetivo é sempre o mesmo: dinheiro, ganhar dinheiro e muito dinheiro. Então, a questão é, o que vem fácil, vai fácil. E a tendência é cada vez mais esses influenciadores, muitos, ainda irem para a cadeia. Por quê? Porque a partir do momento em que você aceita qualquer coisa, tudo, você está sujeito também a sofrer todas as consequências de tudo isso. Falou? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.